Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Paola Rosa e neste vídeo eu vou trazer explicações sobre 7 corpos sutis. Eu vou começar pelo corpo físico, que é o sétimo, porém, sobre esse número dele ser o sétimo, isso não é uma regra. Eu que convencionei o corpo físico ser o sétimo, poderia ser o primeiro, isso tanto faz, tá bom? Então vamos lá, o sétimo corpo, o corpo físico, e em algum local aqui também da tela, eu vou trazer a imagem dos 7 corpos sutis para vocês irem acompanhando a explicação, né? Para ficar mais fácil ter essa ilustração. Então vamos lá, o sétimo corpo, que é o corpo físico, que é esse aqui que a gente vê, toca, que é construído de ossos, tecido, né? Nossa pele, os órgãos e tudo mais, né? O nosso corpo, que é o nosso veículo de manifestação para a vida terrena. Então ele é a casa do nosso espírito, né? Dentro do nosso corpo físico habita todos os outros corpos, que é a casinha, né? A nossa casinha aqui da vida material. A casa do espírito, como eu costumo dizer. Então vamos para o sexto corpo, que é o duplo etérico. Como vocês podem visualizar, o duplo etérico ele é igualzinho ao corpo físico, porque ele é um molde do corpo físico. Então tudo que tem no corpo físico também tem nesse corpo duplo etérico, né? Energético. Então tem o fígado, tem tudo, né? Os olhos bonitinho, o coração, tudo de forma energética, que ele é um molde do corpo físico, ele fica bem próximo, né, do nosso corpo físico, aonde fica a aura também e também aonde se localizam os chakras, tá? A função desse duplo etérico é justamente animar o corpo físico, é ele que anima, dá vida ao corpo físico. E os chakras que se localizam nesse corpo, ele tem a função, né, o chakra, de captar as energias, as informações dos outros corpos e transferir para o corpo físico. Da mesma maneira, os chakras captam as energias que estão impregnadas no corpo físico, né, na vida física, e traz para os outros corpos. Então ele tem uma função de levar e trazer, né? O leva e traz. Então ele anima esse nosso corpo físico. E também no nosso desencarne, esse corpo ele também morre junto com o corpo físico, né? Não junto, tem um tempo. O corpo físico, quando a gente desencarna e passa um tempinho, esse corpo duplo etérico ele também se desconstrói. Então vamos lá agora para o quinto corpo, que é o corpo astral ou emocional. Esse corpo, ele é onde ficam os registros das nossas emoções. Então, tudo aquilo que a gente sente, ele fica nesse corpo, se localiza nesse corpo. É o corpo vibracional, é onde o que vibra, tudo que vibra está nesse corpo, né? Os sentimentos, que é vibracional. Então, tudo aquilo que a gente atrai na nossa vida física é tudo que existe neste corpo, que é o corpo da vibração, é um corpo vibracional, podemos dizer assim. Agora vamos para o próximo corpo, que é o quarto, né? Como vocês podem perceber, já não possui mais uma forma humana, já vai se ovalando, assim como os outros corpos vão mudando, né, ali o formato. Então esse quarto corpo, que é o mental inferior, o mental concreto, ele é onde se forma o nosso ego, que o nosso ego não é de orgulho e tudo mais, é a nossa individualização. Então é esse corpo que nos individualiza como ser, e é onde ficam também os registros dos nossos pensamentos. Então tudo aquilo que a gente pensa, nossas crenças, tudo se localiza nesse corpo que é o mental concreto ou mental inferior. Tá? E uma coisa que eu também quero acrescentar aqui. Você tá vendo que na explicação eu tô fazendo tudo separado, passo a passo? A gente traz essas explicações como se fossem separados, né, esses corpos, mas na verdade não é separado, não existe isso, né? Eu até brinco que são setores dentro de nós, como se fosse uma empresa. Porém, sempre tá tudo junto, né? Como se fossem camadas, vamos dizer assim. São camadas nossas, né? Que habitam dentro do nosso ser. Então tudo coexiste, tudo está interligado, não existe separação. Mas para ficar mais fácil, né, ilustrativo, a gente traz dessa forma para o nosso racional compreender as informações de uma maneira mais simples. Então, nesse corpo é onde se forma o nosso ego, que é a nossa individualização, que nos individualiza, tá? Então, essa é a função do ego, não é o orgulho e tudo mais. É a pessoa, quando a gente fala, egocêntrica, individualista, isso é como a pessoa, ela não consegue entender que ela faz parte do todo, ela acha que só é ela ali, é especial. Isso é o ego de uma forma, né,
teórica, como a gente traz, e quando a pessoa ela se desconecta e só olha para ela, porque de uma certa forma nós somos individuais, porém fazemos parte do todo. Então tudo que acontece comigo de bom e de ruim e eu transfiro para o outro, de uma certa forma isso volta para mim. Então, se eu desejo uma coisa boa para o outro, isso volta para mim, porque todos somos um, não somos separados. E a gente vai entender isso melhor. Então, vamos lá para o terceiro corpo, tá? Essa forminha aí, como vocês podem ver, é o corpo mental superior ou corpo causal. O que é esse corpo? É o nosso corpo inteligente. É nesse corpo onde se forma toda a nossa encarnação, todos os registros de informações de tudo que viemos experimentar nesta vida atual está localizado neste corpo. Sabe como as pessoas falam assim, dentro de você está a resposta. É esse corpo que as pessoas estão falando, às vezes até sem ter esse conhecimento, mas é sobre esse corpo que é onde as respostas estão dentro de você, quando as pessoas passam essas informações. Então, é onde ficam os registros acásticos também, né? Não só nesse corpo, mas ali também tem os nossos registros de presente, passado, futuro, tudo mais. Tudo aquilo que a gente precisa experimentar. Então, assim, quando a gente vai encarnar, esse corpo ele constrói tudo aquilo que a gente precisa. Então, ele vai pensar no esperma perfeito, no óvulo perfeito. Entende que nossos pais, por pior que a gente ache deles, eles foram perfeitos para aquilo que você precisava experienciar. Então, todas as informações genéticas, informações, composições químicas, tudo aquilo que era necessário para você ser do jeitinho que você é, o esperma e o óvulo continha essas informações. Então, vai pensar no corpo que você vai ter, na família que você vai nascer, tudo de acordo com a experiência que você escolheu, porque antes da gente encarnar, a gente faz como se fossem contratos encarnatórios. Então, você escolhe o que você vai experienciar aqui. Então, a gente passa um longo período, né, de estudo, de entendimento sobre os processos. Então, quando a gente entende e a gente, vamos dizer, que vira a chavinha, amplia a nossa consciência, a gente fica pronto para viver uma nova experiência. Então, tudo aquilo que a gente já fez, que não foi legal, que você entendeu que não era tão correto, porque a nossa consciência está em desenvolvimento. Então não tem certo ou errado, tem questões de desenvolvimento. Então você escolhe o seu processo encarnatório, tudo aquilo que você ainda precisa ganhar experiência, porque é uma coisa que é bom trazer aqui também. A vida terrena, ela é uma vida de experiência. Então essa história de estar pagando, de karma, não é bem assim. O karma, ele é ação e causa e efeito. Então a gente cria karma o tempo inteiro, se a gente parar para analisar. Então é uma vida de experiência, são situações que o seu espírito ainda não tem habilidade, vamos dizer assim. Então você vai trazendo tudo que você precisa, né, para poder ganhar essa habilidade, para vivenciar suas experiências. Então tudo que acontece na sua vida física está de acordo com aquilo que você se programou, tá? E quando você precisa de orientações, entender sobre o seu projeto de vida, é neste corpo que você vai encontrar. E é exatamente a função deste treinamento que vocês adquiriram, de vocês sintonizarem, entrar em contato com esse corpo inteligente para compreender o que você veio manifestar aqui, tá bom? Então vamos lá. Se não me perco aqui na contagem, o segundo corpo, que é o búdico. Nesse corpo búdico, tá vendo? Ele já contém as informações de todas as experiências que você, como espírito, já vivenciou. Então, todas as suas encarnações estão contidas nesse corpo. Então, é esse corpo também que, quando você tem aquela sensação de déjà vu, tipo, eu já vivi isso, você acessou esse corpo de uma forma muito rápida. Percebem que é tudo muito rápido? Você acessa e você tem uma sensação que aquilo sei lá, você sente que aquilo é familiar, que você já experienciou aquilo, só que você não consegue voltar, porque por algum motivo você acessou, você frequenciou, enfim, e você acessa esse corpo rapidamente, que é o corpo búdico, que está todas as encarnações, diferente do corpo eu superior. No corpo eu superior tem outras encarnações, mas são as outras encarnações que correlacionam com a sua atual, com a sua experiência da sua atual. Então, tudo aquilo que você precisa elaborar aqui, você vai trazendo das outras encarnações que ficaram em aberto, vamos dizer assim, de situações que você vivenciou, que você não conseguiu passar de fase, vamos dizer assim, você vem trazendo. Então pode ter da vida passada, da vida retrasada, não tem essa regra, é só da vida passada. Vai ser de todas as experiências, de todas as suas vivências que fazem sentido com a sua programação atual.
Já no corpo búdico, isso são todas as encarnações. Tudo que o seu espírito já vivenciou estão nesse corpo também. Também faz parte do registros acásticos, que nós vamos chegar lá. Não sei se eu já trouxe o vídeo, ainda falta gravar, mas enfim. Então vamos lá, esse é o búdico, né, que tem todas as informações. Agora a gente vai pro Atma. Já o Atma, ele que é a nossa parte divina, a nossa centelha divina, o que nos conecta com o todo. Então nesse corpo é o corpo que nós nos tornamos um só. Diferente lá do mental inferior, que nos individualiza para a nossa experiência na vida terrena, que compõe o nosso ego, nesse corpo já é a nossa parte, que é o Deus dentro de nós, é onde habita a nossa fagulha do divino. Por isso que todos somos deuses e todos somos um, porque dentro de cada ser existe esse todo, né? Esse criador do universo, e nós somos um só, porque dentro de nós tem essa fagulha, que é o Deus que nos liga com o todo, então nós somos o todo, todos somos nós. Então é isso. Então é um corpo da ascensão, que a gente costuma dizer, é a própria mente de Deus, que também são os registros acásticos. Então quando você acessa os registros acásticos, você está acessando as suas partes, contrapartes superiores, né, os seus corpos luz, porque é isso também, ó, vamos lá. Tem essa explicação aí que eu já estava até esquecendo de trazer. Você tá vendo o corpo físico, o corpo astral, o corpo dupletérico, desculpa, o corpo astral e o corpo mental inferior, ele é o quaternário inferior. E os outros corpos indiantes, o do eu superior, o búdico e o Atma, já são a tríade superior. Então, nessa tríade superior é onde é o campo que tem os registros acásticos, que é como se fosse uma malha cósmica, né? Vamos dizer assim, umas teias de informações, átomos, tudo de informações que existe nessa quinta dimensão. Então, a gente pode dizer que a própria mente de Deus compõe esses três corpos. Então, no nosso eu superior é muito sobre a nossa encarnação atual, no aqui e agora, que é justamente mais a função desse treinamento, é acessar mais o seu eu superior, porque a ideia é você entender sobre o seu aqui e agora. Então, se tem alguma situação que te incomoda, as respostas estão nesse corpo. Então, acessar os registros para trazer informações para o seu aqui e agora de maneira segura. Por isso que é seguro. Porque se você trouxe informações para experienciar nessa encarnação, é porque você está pronto. É porque você, como espírito, já entendeu. Você já tem o aprendizado. O nosso espírito ele já é evoluído. O que a gente vê aqui evolui é nosso mental concreto. Então, tudo que está nesse eu superior é tudo aquilo que você dá conta de entender. Porque você escolheu, você já veio determinado a vivenciar essas experiências. Você só precisa entender sobre elas, ganhar a consciência para você ganhar essa habilidade. Entende que é muito seguro? Até porque nesses corpos não tem dualidade. Então é só frequência do amor incondicional. Então seria impossível frequências do amor incondicional te fazer algum tipo de mal, né? Ser ruim. Porque assim, já tô trazendo aqui, porque quando se fala de registros acásticos, as pessoas por ignorância levam para um olhar de regressão, que não tem nada a ver com regressão, de você sair acessando informações a esmo, e não, você acessa tudo aquilo que você está pronto para compreender como espírito, que você escolheu. Então é um caminho de você sintonizar com você mesmo, com a sua essência. Então é um caminho de despertar da consciência e de sintonizar você, espírito, para manifestar o seu melhor aqui, sabe? É um reencontro, vamos dizer assim, é uma conexão. Você se conectar com a sua essência, que é o que você veio fazer aqui, que é a consequência da sua vida terrena. Você não é só o corpo físico, você é um espírito que veio experimentar uma vida terrena com situações que você escolheu, tá? Que ainda estão precisando, o seu mental concreto, ganhar essa habilidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desta explicação dos corpos sutis. Também trouxe mais um pouquinho dos registros acásticos para vocês compreenderem a função e a importância desse trabalho que é luz. É um trabalho do amor incondicional, onde não tem dualidade, né? Como eu expliquei nos vídeos anteriores, e estão associados, né, à regência desse trabalho são os mestres ascensionados, os arcanjos e tudo mais. Então é uma egrégora da luz. Tá bom, meu povo? Um beijo e namastê. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!